Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom domingo, meu irmão, minha irmã. Que o seu dia seja uma contínua bênção de Deus. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A resposta depois do salmo será: Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. O Salmo 66. Todos os povos celebrem o Senhor. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça os seus caminhos e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita, o Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Hoje é domingo, 11º domingo do tempo comum. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos clamar pelas suas dores e também coloque os seus propósitos para o início desta semana. Deus é contigo. Agradeço imensamente a todos que estão colaborando para a manutenção do nosso carro. Obrigado. Hino. Ó Criador do Universo, a sombra e a luz alternais, e dando tempo ao tempo, dos seres todos cuidais. Qual pregoeiro do dia, canta nas noites o galo, separa a noite e a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela d'alva brilhante, expulsa o erro e a treva, com sua luz radiante. Seu canto os mares acalma, ao navegante avigora, a própria pedra da igreja, ouvindo o cântico chora. Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime, se nos olhais nos erguemos, e prantos lavam o crime. Ó luz divina brilhai, tirai do sono o torpor, o nosso alento primeiro, entoe o vosso louvor. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai sumo bem, glória e poder na unidade do Espírito Santo. Amém. Salmodia. Antífona. Admirável é o Senhor nos altos céus. Aleluia. O salmo é o 92. A grandeza do Deus Criador. Deus é rei e se vestiu de majestade, vestiu-se de poder e esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Levantaram as torrentes, ó Senhor, levantaram as torrentes sua voz, levantaram as torrentes seu fragor.
muito mais do que o fragor das grandes águas, muito mais do que as ondas do oceano. Poderoso é o Senhor nos altos céus. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Admirável é o Senhor nos altos céus. Aleluia. Antífona. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia. O cântico é de Daniel, capítulo 3. Louvor das criaturas ao Senhor. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias e Azarias, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Antífona. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Aleluia. O salmo é o 148. Glorificação do Deus Criador. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Louvai-o, sol e lua, e bendizei-o. Louvai os céus dos céus, e bendizei-o. E vós, águas que estais por sobre os céus, louvem todos e bendigam o seu nome. Porque mandou e logo tudo foi criado, instituiu todas as coisas para sempre, e deu a tudo uma lei que é imutável. Louvai o Senhor Deus por toda a terra, grandes peixes e abismos mais profundos, fogo e granizo, e vós neves e neblinas, furacões que executais com suas ordens. Montes todos e colinas bendizei-o, cedros todos e vós árvores frutíferas, feras do mato e vós mansos animais, todos os répteis e os pássaros que voam. Reis da terra, povos todos bendizei-o, e vós príncipes e todos os juízes, e vós jovens, e vós moças e rapazes, anciãos e criancinhas bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória
ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ela exaltou seu povo eleito em poderio, ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que lhe ama e lhe pertence. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Aleluia. Leitura breve. Tirada do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 a 14. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as portas as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais e vos colocareis em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Responsório breve. Cristo, Filho do Deus vivo, tende pena e compaixão. Cristo, Filho do Deus vivo, tende pena e compaixão. Glorioso estais sentado à direita de Deus Pai. Tende pena e compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cristo, Filho do Deus vivo, tende pena e compaixão. Agradeço imensamente a todos os que se tornaram membros nesses últimos dias. Muito obrigado, Deus te abençoe. É assim que mantemos esta obra de evangelização. Benedictus. Antífona. Enviando os 12 apóstolos, o Senhor recomendou-lhes: ide às ovelhas extraviadas da casa de Israel. Trace sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo ao menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Enviando os 12 apóstolos, o Senhor recomendou-lhes: ide às ovelhas extraviadas da casa de Israel. Preces. Roguemos a Deus que enviou o Espírito Santo para ser luz santíssima do coração de todos os fiéis e digamos: iluminai, Senhor, o vosso povo. Bendito sejais, Senhor Deus, nossa luz, que para a vossa glória nos fizeste chegar a este novo dia. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Vós que iluminastes o mundo com a ressurreição do vosso Filho, fazei brilhar pelo ministério da Igreja essa luz pascal sobre a humanidade inteira. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Vós que pelo Espírito da verdade esclarecestes os discípulos de vosso Filho, enviai à vossa Igreja este mesmo Espírito,
para que ela permaneça sempre fiel à vossa mensagem. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Luz dos povos, lembrai-vos daqueles que ainda vivem nas trevas e abri-lhes os olhos do coração para que vos reconheçam como único Deus verdadeiro. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Olhai, Deus de bondade, para os pedidos de oração que deixamos aqui nos comentários. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Olhai, Deus de bondade, para cada pessoa que fez a doação para arrumar o nosso carro. Nós te louvamos e te bendizemos pela vida deles. E pedimos, multiplicai muitas vezes mais aquilo que eles ofertaram de coração. Iluminai, Senhor, o vosso povo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Fique agora com as leituras do dia de hoje. Ouça-as na íntegra, para que a palavra de Deus, o alimento da nossa alma, permaneça em seu coração. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Há um tipo de cansaço que o descanso não resolve. Não é o cansaço do corpo, de um dia inteiro de trabalho, é o cansaço da alma. Pessoas que sorriem por fora e estão perdidas por dentro. Pessoas cercadas de gente, mas profundamente sozinhas. Pessoas que têm muitas respostas para os outros, mas não conseguem responder às próprias perguntas. Talvez você conheça alguém assim. Talvez seja você. O evangelho deste domingo começa justamente olhando para esta realidade. São Mateus nos conta que nosso Senhor olhou para as multidões, mas ele não viu apenas uma multidão, ele não viu apenas um número, ele não viu apenas uma massa anônima, diríamos assim. Ele viu pessoas. Ele viu nessas pessoas feridas, viu sofrimentos, viu histórias. Por isso que hoje o Evangelho vai dizer: Jesus teve compaixão deles, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelha sem pastor. Essa é uma das frases mais bonitas que nós podemos deixar ecoar na nossa vida no dia de hoje, porque revela o coração de nosso Senhor, que de fato não olhava para o exterior. Meu irmão, minha irmã, escuta tudo isso aqui com atenção, e porque hoje a palavra de Deus vai falar com você. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para ti a porção escolhida sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós
Sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial é o 99. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente, recebemos esta reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu Simão, o zelote. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diantes, as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, na primeira leitura Deus fala ao povo através de Moisés: vós sereis para mim, sereis minha propriedade, para mim serás particular entre todos os povos. Gente, mas de verdade, que expressão impressionante. Porque Deus, sendo Deus, o Criador de todas as coisas, não fala como alguém distante. Ele fala como quem ama, como quem escolhe, como quem chama, como quem quer ter-nos por perto. Desde o início da história da salvação, meu irmão, minha irmã, é a história de um Deus que procura os seus filhos, é a história de um Deus que quer os filhos perto de si, é a história de um Deus que nos atrai para Ele. O Evangelho mostra que esse amor continua e continua até os dias de hoje, porque Jesus vê um povo perdido, mas não apenas com uma pena, tô com peninha deles, não, porque ele age, ele chama os 12, ele envia os apóstolos e ele transforma os discípulos em missionários. Meu irmão, minha irmã, isso é importante porque muitas vezes nós olhamos para os problemas do mundo e nós podemos até pensar, alguém deveria fazer alguma coisa, mas Deus responde, por isso eu estou chamando você.
Alguém deveria fazer alguma coisa. É para você que ouve esta reflexão que Deus está dizendo: vinde, eu estou te chamando. A segunda leitura, irmãos, São Paulo vai um pouco mais longe. Ele nos lembra que nosso Senhor não esperou que nos tornássemos perfeitos para nos amar. Pelo contrário, São Paulo diz que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, tem uma profundidade muito grande para a nossa alma, porque muitos imaginam Deus como alguém que ama apenas os melhores, apenas aqueles que são santos, apenas aqueles que acertam. Mas a cruz do Senhor revela o contrário. Deus nos ama antes de todas as coisas. Deus é quem toma a iniciativa. Deus é quem vem ao nosso encontro. Por isso que você ouve essa homilia, essa reflexão. Mas eu e você devemos corresponder e irmos ao encontro do Senhor. Toda vocação nasce da experiência com Deus. Ninguém evangeliza porque é perfeito, não. Evangeliza porque foi alcançado pela misericórdia de Deus e tem clareza disso. Quando a gente pega a Catena Áurea para ver essa passagem, São João Crisóstomo, ele observa que o Cristo, nosso Senhor, não envia os apóstolos depois de encontrarem a perfeição, como eu disse, mas enquanto ainda estão aprendendo, porque a força da missão não vem das qualidades humanas, não vem das forças humanas, não é de você, não é de mim. A força da missão vem de Deus. Imagina, eu me desdobro, obviamente, para poder gravar, para poder preparar, para poder gravar as laudes, as novenas, mas se não fossem vocês compartilhando esse vídeo com as pessoas, eu digo a vocês, eu quero chegar nas paróquias, eu quero chegar nos agentes pastorais, como o evangelho de hoje disse, ide primeiro aqueles que estão perdidos, ou que estão se perdendo, ou que estão servindo. Tem muitos agentes pastorais que servem, mas que infelizmente não têm mais experiência com a Sagrada Escritura, porque depende somente do Evangelho Dominical. O Evangelho Dominical é óbvio que é muito bom e importante, mas às vezes nós não entendemos a leitura, estamos fazendo alguma coisa, a criança chora, não precisa ser a sua, pode ser outra. Às vezes o leitor não lê muito bem e a gente fica somente com isso. E durante a semana toda a gente para de comer? Não. Por isso eu peço a sua ajuda, me ajuda a chegar aos agentes pastorais, aqueles que servem na igreja e que muitas vezes não têm experiência com a palavra de Deus no cotidiano. Voltando para cá, meus irmãos e minhas irmãs, a força da missão não vem das qualidades humanas, vem da graça de Deus, é Deus quem dá. Santo Tomás de Aquino, ele falava que a compaixão de nosso Senhor ele não é apenas um sentimento, é um amor que se move para socorrer a você e a mim e a todos aqueles que sofrem. E é exatamente isso que a gente vê no Evangelho, um coração que se deixa tocar pela ferida dos outros, pela dor dos outros. Por isso que nosso Senhor conclui, eles estão como ovelhas sem pastor. Deixa eu te falar, talvez você esteja olhando para a sua própria vida e enxergando somente limitações. Talvez você esteja pensando, eu não sei falar, como Moisés disse. Talvez você pode estar falando, eu não sou exemplo para ninguém, eu tenho problema demais. Deixa eu te falar uma coisa, os apóstolos também tinham. E mesmo assim eles foram chamados. A missão começa quando nós permitimos que Deus use aquilo que somos. Use aquilo que somos na sua casa, no seu trabalho, na sua família, entre os seus amigos, no transporte público, no trânsito, em todos os lugares. Talvez você esteja esperando uma palavra, talvez alguém esteja esperando uma palavra sua sem que você perceba. Talvez alguém precise da esperança que você recebeu de Deus. Quando foi a última vez que você olhou para alguém com compaixão, minha irmã, meu irmão? Às vezes nós deixamos de olhar as pessoas com compaixão, às vezes até os de casa, porque você já disse muitas coisas, muitas vezes. Você vê as pessoas como o Senhor nos vê, meu irmão, minha irmã?
ou apenas passa por elas? Existe alguém próximo de você que esteja precisando de alguma ajuda espiritual? Você acredita que Deus pode agir através da sua vida? E eu posso afirmar, tenha certeza que sim. Começa com um compartilhamento de vídeo, começa depois fazendo um resumo daquilo que eu falei aqui, falando para a pessoa. Para de continuar esperando que ele escolha outra pessoa, porque ele já te escolheu. Ele já te escolheu há muito tempo. O evangelho desse domingo começa com o olhar de Jesus sobre a multidão. É um olhar cheio de compaixão. Hoje, esse mesmo olhar repousa sobre você. Hoje, esse olhar repousa sobre nós. Entenda isso, porque ele conhece as suas lutas, ele conhece a sua história, ele conhece as suas feridas, e ele continua repetindo: a messe é grande. Talvez, meu irmão, minha irmã, talvez a pergunta não seja mais se Deus está chamando. Talvez a pergunta seja: você está disposto a responder? Essa música, Tudo Que Eu Vivi, é uma música que uma irmã canta. Eu não sei o nome, né, dessa da Divina Misericórdia, né? Eu de verdade não sei qual é a congregação, mas essa música ela toca na minha alma, para que a Virgem Maria, que São José, nesse domingo, toque na sua vida, na sua alma, para que dessa maneira vocês acolham o chamado que Deus faz para você. O amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da tua bela. Seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte este nome. Que seja só um nome. Ele é Cristo. Tudo, 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 meu irmão, que eu vivi. Todos os amores, terras que pesei, amigos que ganhei. Nada é melhor, nada me falta. Eu encontrei meu Cristo. Chame o Cristo de seu. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo e acompanhe aqui as outras orações.